Aleluia. Graças a Deus. Aqui Paulo estava nos instruindo, né, acerca da palavra, nos mostrando as diretrizes do Senhor e, dirigido pelo Espírito de Deus, ele traz essa maravilha para nós, que é esse texto aí, né? As armas poderosas em Deus. E, conectando com isso, nós vamos ter a lição próxima, de domingo, que fala da suficiência de Cristo, da sua obra, de tudo que Ele fez. Então, hoje em dia, em um momento que parece que os crentes não estão achando mais suficiência em Cristo, é importante nós conversarmos sobre o que nós temos, as armas de Deus em nós, e sobre a suficiência disso, porque quando a gente tem que interar, irmãos, desculpe aí a minha crítica, né, com campanhas, com outras coisas que precisa complementar, né, a obra de Cristo feita, ou qualquer outra coisa, porque tem umas que é até lícito, né, mas quando precisa haver complementação, aí parece que Cristo não foi suficiente, né? Se a gente precisar acrescentar alguma coisa, né? Então, tá aí, ó, as armas estão aqui, nós vamos estudar um pouquinho delas aqui. Bom, a armadura de Deus, Paulo exorta os crentes, né, a serem fortalecidos na força do Senhor, né? Fortalecei-vos. Eu até falei sobre isso na EBD, né, que é a parte nossa, é nós que temos que nos fortalecer, né? Não é, né, na força do seu poder, se vestir contra as potestades, que são poderes, são dominações, são reinados, tá? Do mal. E ele, então, observa a indumentária, né, do soldado, né, a vestimenta, o equipamento militar, para fazer uma analogia. Então, nós temos que pegar isso e fazer uma análise, uma analogia dupla, né, do duplo sentido que faz aqui da conduta cristã que nós devemos ter com relação a essa guerra. Guerra, sim, nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos no meio de perseguição do mal, né? E todo aquele que se declarar de Deus vai sofrer ataques do mal. Quanto maior a declaração, maior os ataques, né? Quanto maior a obra, maior é a oposição a ela, né? Lei de Newton, né? Toda força, né, vai ter uma reação, toda ação, né, vai ter uma reação proporcional, em sentido contrário. Pensa nisso. Toda ação nossa tem uma reação proporcional em sentido contrário. É assim que o mal trabalha, tá? É assim que ele trabalha. Bom, vamos começar pelo cinto, né? Que nós paramos, foi aí, né? No cinto da verdade, tá? Que do grego, né? No original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E a palavra é aletheia. Essa verdade, aletheia, na verdade, no grego, ela não traduz exatamente o sentido da verdade na nossa língua, ou no mundo secular, não traduz exatamente o que nós queremos aqui. Então, o cristão, para ele entender o que é a verdade, ele tem que conhecer a palavra, primeiro, porque a verdade do mundo não é a verdade de Deus. As coisas do mundo são diferentes das coisas de Deus. Nós cometemos um grave erro quando nós pegamos a Bíblia e queremos colocar ela de acordo com um padrão humano. Não vai funcionar. E vou provar para vocês nessa palavra aqui. Só nela, depois a gente continua na boa, tá? Certamente que essa referência aí é a referência de Isaías, né? Da verdade, que a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Então, a verdade de Deus, né, vai ser a nossa segurança, vai ser a nossa proteção, uma das nossas seguranças.
né? E tendo em vista que a verdade aqui traz a ideia de sinceridade, né, em oposição à falsidade. A verdade, aqui, na palavra de Deus, a gente analisa ela, eu mesmo faço sempre assim, analisando o contrário, né, como sendo a ausência do mal, né, a ausência da falsidade, porque é mais fácil para a gente analisar olhando ela ao contrário, tá? Então, ser cingido, ser vestido, né, cingir e vestir, com a verdade, é viver uma vida, né, de verdadeira e sincera devoção ao Senhor, revestido, né, com Ele, né, nos cobrindo bem intimamente, né, porque o que nós temos mais próximo a nós é a nossa vestimenta. O que nós temos mais próximos, né, de nós mesmos é cingir ali, né? Então, a nossa maior proximidade tem que ser com a verdade de Deus. Daí eu entendo a pergunta de Pilatos, porque eu parei na escola falando disso, né? A pergunta de Pilatos: seria estranho eu falar hoje para uma pessoa sobre a verdade? Olha, você tem que dizer a verdade, você tem que viver essa verdade. A pessoa não me perguntaria o que é a verdade, porque na cabeça dele está bem resolvido o que é a verdade. Mas na cabeça do Pilatos não estava. Por quê? Porque desde aquele tempo, irmãos, desde antes de Cristo, né, desde 500 anos antes de Cristo, que a verdade é um objeto de estudo da filosofia. E diga-se de passagem, desde aquela época até hoje não avançou em nada, né? A procura, né, o maior objeto de estudo da filosofia é a verdade, justamente isso aí, ó. Esse assunto é tão importante que ele ocupa qualquer sala de filosofia, eles começam discutindo isso. Mas não é do jeito que nós discutimos, não é da forma que nós vemos, tá? A verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, para nós, biblicamente, tá? Que é verdadeiro, né? E a ausência de mentira. Então, uma oposição direta à verdade é o quê? A mentira. A principal é a mentira. Mas é mais amplo do que isso. Tá? É mais amplo que isso. Eu vou deixar bem básico aqui, porque senão nós vamos complicar demais a situação, né? Mas é a sinceridade e a ausência de mentira que define o que é a verdade. Tá? A filosofia tem, né, é claro, a investigação principal, o maior valor como a verdade, e não chega a um consenso. Tá? Olha o que diz o Aristóteles, um dos, né, grandes filósofos gregos lá daquele período interbíblico, está ali entre a vinda do cativeiro do povo de Israel e a vinda de Jesus, né, naqueles 400 anos, entre Malaquias e Mateus, tá? Aristóteles é desse tempo. Não só ele, viu? Platão, Aristóteles e muitos outros aí. Tá? Esse Nietzsche já veio bem depois. Mas o Aristóteles, né? Qual que é o conceito? Eles até se recusam a conceituar a verdade. O Aristóteles, que é dos mais antigos, ainda tinha basicamente aquilo ali, ó. A verdade é a adequação entre aquilo que se dá na realidade e aquilo que se dá na mente. Imagina se a verdade fosse isso, relativizada desse jeito, né? Não tem uma definição clara aí entre aquilo que é na realidade e aquilo que tem na cabeça. Então, entre expectativa e realidade, a distância é muito longa. É muito grande. Não é o que nós esperamos da verdade. Nós esperamos algo mais objetivo da verdade do que explica esses filósofos. O Nietzsche piorou ainda, né? A verdade para ele é um ponto de vista. Olha só. Eles relativizam tudo. Vocês devem estar estranhando, né? Falando, mas a verdade que eu conheço, que eu espero, é essa verdade que foi explicada ali, né? A ausência de mentira, né? A sinceridade e tudo. Mas esse é o ponto de vista bíblico. Se você for lá na faculdade e começar a discutir com o professor da faculdade lá acerca da verdade, ele vai chegar nesse ponto de vista aqui. Do mesmo jeito que relativizam tudo, né? Eles falam lá, por exemplo, que a felicidade não existe. Você já viu essas asneiras? Não, felicidade não existe. São momentos felizes, aí relativiza, leva para o outro lado e bagunça tudo. E aí você fica ali. Será que é mesmo? Será que não existe a verdade? Será que a verdade pura e verdadeira não existe? Ela não está no meio de nós?
A Bíblia nos ensina o que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está nele. E onde é que a verdade está nele? Nas suas ações. Ele veio para servir de modelo para nós, né? E a forma, né, a obra que ele fez é toda a verdade. Toda a verdade está expressa nas ações de Cristo. Nem a palavra grega consegue me convencer. Olha lá, a aletheia, a palavra grega que foi colocada no lugar de verdade. Se você procurar no Novo Testamento, todo lugar que está escrito verdade foi traduzido da palavra aletheia, tá? Palavra grega que significa não oculto, não escondido, não dissimulado. Te convenceu que isso aí é verdade? Eu não estou convencido de isso aí é verdade. Porque a Bíblia fala que tudo há de ser revelado, mas a verdade não é uma coisa não oculta. A verdade não é uma coisa que não escondido. Não é isso não. A verdade é muito mais que isso, tá? Então, se eu pegar a palavra verdade, lá, traduzida do grego, não vai atender. Se eu pegar o padrão do mundo, não vai atender. O único padrão que nos atende é a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus explica a própria palavra. Então, nós tiramos os recursos de dentro dela mesmo. Porque se for esperar esse pessoal aí, ó, onde nós ia parar com a primeira palavra nossa, a verdade, uma só, nós já íamos ter problemas, né, de investigar. Então, servir ao Senhor, servir a Deus, não pode ser uma mera liturgia. Para muita gente é. Por quê? Porque não conhece a verdade. Porque não tem uma noção exata do que é a verdade. Do qual é a obra de Cristo. O que Ele fez. Né? Porque tudo que Ele fez reflete essa verdade. Tá? Então, não é uma liturgia, um protocolo, né? Mas uma entrega sincera de todo o nosso ser. Nós acreditamos nele, nos revestimos dele em nós. É isso que nós esperamos, né, disso aí, da verdade. Mas isso é só o começo, depois nós vamos para a justiça. Né? A justiça, né, segundo Vaux, nos tempos antigos, a couraça era uma peça da armadura dos soldados. Né? Então, uma couraça, um colete, hoje usa-se o colete à prova de bala, né? E a couraça era feito de material, ali tinha um couro revestido com metal, né? Na era do bronze era de bronze, depende da época que a gente for analisar aqui. Mas era uma coisa comum que os soldados usavam para se proteger de ataques diretos. Então, raciocina para você ver. A justiça, ela nos protege. Ela protege o nosso corpo, né? E essa proteção é do corpo, que tem mais proteção aí vindo, né? Elas são específicas, porque ele está comparando a roupa dos soldados, o equipamento do soldado, com armas espirituais, com o mundo espirituais. Então, qual que é essa justiça? É os nossos atos de justiça, no nosso dia a dia. Será que nós praticamos justiça no nosso dia a dia? Porque o mundo nos ensina a ser injustos, a lutar com as armas deles, a não observar esse preceito de justiça. E, às vezes, nós minimizamos a justiça. Às vezes, nós não utilizamos a justiça do jeito que precisa ser utilizada. E acabamos minimizando isso. É com isso que eu queria provar para vocês, com a verdade, que o mundo distorce as coisas. Então, se você falar em amor para o mundo, né, você tem que pensar bem, porque o amor de Deus é diferente, o amor na Bíblia é diferente do amor do mundo. Não é? O mundo já deturpou o amor. Amor é outra coisa hoje. Né? Inclusive, se uma pessoa chegar para o outro e falar, "Oi, eu te amo, meu irmão", esse aí já está, que é isso? Falar que ama, né? Exatamente, é desproporcional. Exatamente, então é desproporcional, não é algo que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com o amor verdadeiro. Você pode amar o seu irmão, você pode declarar o amor ao seu irmão, você pode fazer isso.
sem nenhum outro interesse. Mas para o mundo isso não funciona. Para o mundo o amor já foi deturpado. Então, todos os valores cristãos estão sendo denegridos no meio da sociedade. Há uma batalha muito grande para inserir valores antibíblicos na sociedade. Eu não sei se vocês estão percebendo que o mundo está se movimentando com ideologias que nem existem, né? Estudei português e não achei ideologia de gênero, né? Gênero não é bem isso, né? Está muito errado. Bom, mas o mundo está se movimentando para isso. O mundo está se movimentando para inserir valores deturpados. Então, comecei com a verdade, passamos para a justiça. Cuidado com a justiça do mundo, porque ela tolera muita coisa. A justiça de Deus não tolera muita coisa. A justiça, né, ela tem que operar junto com o amor, porque a justiça é uma coisa e o amor é outra coisa. Quer ver? Elas são quase que antagônicas, mas elas são tão necessárias quanto. O amor não é ruim, nem a justiça é ruim. Lembra daquelas balanças? Vocês não vão lembrar disso, não, né? Eu vou pagar mico aqui, né? Aquelas balanças de feira, né? Que tem 2 pratos assim, aí você põe um pezinho de um lado e a mercadoria do outro. Isso era no tempo do Vital, lá em Quirinópolis, né, Vital? Não? Não, né? Era digital, né? Estou te entendendo. Então, aí você põe ali, elas tinham que ter o mesmo peso para ser equivalente. Bom, eu quero 4 quilos daquele produto. Aí você põe 4 quilos de peso num lado, aí vai pondo o produto até equilibrar. Equilibrou, tá os 4 quilos ali. Entenderam como é que funciona? Pois é, a justiça e o amor, elas são assim. Eles têm que se equivaler. Se você pôr mais justiça do que o amor, vai dar problema. Vai ficar rigoroso demais, vai ficar rígido, vai ficar quase insuportável. O mundo sem amor é insuportável. Depende do tanto, é insuportável. Se tiver só justiça, acabou tudo. Porque a justiça é fria. A justiça é necessária. Mas ela não, né? A justiça é a justiça. Ela é dura, mas é justa, né? Os advogados gostam de usar isso, né? Dura lex, sed lex. Isso é latim, né? Quer dizer que a lei é dura, mas é lei, né? Mas é justa, devia ser justa, né? Então, se você põe amor demais, a justiça perde. Perceba que não dá para pôr os dois, o equilíbrio está em ter justiça e ter amor. Ter justiça e ter amor. Você põe amor demais, a justiça perde. Você põe justiça demais, o amor perde. Trata o seu filho só com amor para você ver, não põe justiça não. O que vocês acham que vai acontecer? Com a balancinha. Agora pega e inverte. Trata ele só com justiça, para você ver. Você vai estragar o menino, acabar com ele, né? Porque não vai ter o amor. Percebe o tanto que essas coisas têm que se equilibrar? Mas elas têm que se equilibrar no conceito de Deus. Porque se eu botar aquele amor fake do mundo na balança, não vai funcionar para esse teste que eu fiz aqui dos pratinhos. Porque o amor fake não vai contrabalancear com a justiça. Ele é falso, é mundano, é diabólico, terrível. É por isso que a minha vida é pautada, irmãos, em transferir conceitos para as pessoas. Conceitos bíblicos, porque é isso que muitas pessoas estão perdendo. É isso que a igreja vai perdendo de pouco, porque vai introduzindo valores mundanos no lugar dos valores bíblicos. Esses conceitos principais, que deveria ser o nosso cerne, deveria ser a nossa força, sim. Pastor Júnior, só somando aí, Provérbios 3 nos cita a questão da exortação à obediência a Deus e cita para nós reconhecermos caminho. Na versão do existencialismo filosófico, nós estamos, né, destinados a fazer escolhas constantemente na vida. Sim. E nessa questão frequente de escolhas, o pastor Wagner me comunicou aqui, nos lembrou de que lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa,
por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Está vendo? É esses fundamentos que eu estou falando. E a época aí de Sócrates, Platão, né, eles tinham essa comunicação com os espíritos aí, tem um espírito demoníaco que apossou de Platão, Daimon, né, era Exatamente. demônio. Exatamente. Então são coisas assim da época, usada na época, e já vem lá antes de Cristo isso aí. Ó. Você viu que ele encampou todos os conceitos aí? Ele não deu um nome para o conceito aí. Exatamente. As coisas dele. E a questão de filosofia hoje, no mundo inteiro, é que está pairando, fazendo as pessoas fazer escolha. Que nada, isso não tem nada a ver. O relativismo, Exatamente. tudo aí permeia no nosso seio. Tem que ter Exatamente. muita prudência. E Colossenses nos remete aí a ter essa, né, reflexão. Eu quero até fazer uma defesa da filosofia aqui, porque a gente olha para a filosofia, a palavra filosofia já rejeita aquilo, né? Fala, não, isso é do diabo. Não, filosofia é estudo do homem, da pessoa, do ser humano. Se ela for distorcida, ela vai prejudicar, mas se ela for feita corretamente, ela é uma bênção. Não é a mesma coisa da teologia? A teologia também, se ela for distorcida, ela vai prejudicar. Mas se ela for correta, ela vai levar no caminho certo. Então, existe a possibilidade da boa filosofia? Existe a possibilidade. Tá? Existem filósofos cristãos que têm uma boa avaliação filosófica. Tá? Que é as únicas duas que dá o grau máximo, né? Que é a teologia e a filosofia. PhD quer dizer Philosophy Doctor, PH de filosofia, e o D de Doctor. E o outro é o THD, que é o Theology, né? O doutor em teologia, sim. E Jesus aí, né, ele menciona dois caminhos, né? Nessa liberdade do existencialismo filosófico, as pessoas estão destinadas aí, faz a escolha que você quer. Jesus apregoou isso aí com muita referência, né, para nós. Um largo e um estreito. Isso não é muito fácil. A gente fala assim, escolhe aí, gente, olha os caminhos aí, está esse caminho e aquele caminho, escolhe. Não é bem simples assim. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que avaliar, eu tenho que... Né? Nós começamos estudando uma palavra hoje, a verdade. Vocês já viram que não é bem assim. Se você escolher a verdade usando os padrões do mundo, você vai para o lado errado ainda falando que está certo. Está vendo? Você vai para o lado do erro e ainda discute com as pessoas que está certo. Então, o mundo engana, né? O sistema do mundo que nós falamos na aula passada, né, no domingo, engana as pessoas. Mas é importante a gente ver o conceito, né, de fazer justiça, né, do hebraico, que eu tirei de Provérbios, porque no Novo Testamento é do grego, né, a justiça do grego lá é de kaiosines, né, e a do hebraico é de sadak, né, que é lasot, sadak, tá? É fazer justiça. Esse lasot é fazer, né, o verbo fazer, e sadak é justiça. Então, eu tenho que fazer justiça. Onde? Em todo lugar, nas minhas escolhas, essas que o pastor Walter falou ali. Ó. As escolhas diárias minhas, eu tenho que passar ela pela justiça. Se eu fizer isso, eu evito um monte de problemas. Né? Não, você pode fazer assim. Pessoas, crentes, vai te oferecer coisas que não são lícitas, que não são lá muito certas, que não são muito éticas, que não são muito corretas. Aqui nos anos todos, na sombra do pastor Juvenil, eu já vi muita gente oferecer porcaria para ele. Na minha frente, já ofereceram porcaria para ele. Né? E ele dá uma olhada assim, né? Uma olhada para o teto, na direção de Deus. Não, não é por aí não, né? E eu aprendi muito com isso, porque a gente... E tem coisa que parece que não tem nenhum problema. Parece que é simples ali, é só... Ninguém vai ficar sabendo, ninguém viu. Se eu não pegar, outro pega. Se eu não fizer, outro faz. E uma desculpazinha qualquer. E ele olha, não. Mas como não? Como é que não aceita um negócio desse? Não. É nessas coisas que nós vamos ser pesados na balança de Deus. Na hora que botar lá junto com a justiça nos dois pratinhos, vai afundar lá no... Né? Os que não tiver feito corretamente. Para desbalancear que não... Né? Se as obras de justiça não tiver peso nenhum, não vai funcionar. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia nos aconselha, né? Para depois de fazer tudo isso,
a gente não ser rejeitado. Mas como a gente vai ser rejeitado depois de fazer tanta coisa? É só tomar o caminho errado. Vai estar ali, é crente, tem carteirinha de crente, é obreiro, tem carteirinha de obreiro no bolso, mas as ações de justiça, o laço de Sadak, está fora do calibre. Pastor João, esse texto, né, de Colossenses aí, tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias. Isso. Então as pessoas tomam por presa. Aí você fala, não, mas o culpado é quem convidou. O culpado é os dois. Quem convidou também tem até maior pecado, né? Pelos padrões de Jesus, né? Maior pecado tem o que te entregou, tá? Mas você também tem. Então maior, mas não quer dizer que o outro está isento. Então tem gente que faz isso, né? Sem saber não, né? Sabendo, mas não entendendo a gravidade. Então, para nós que estamos com a palavra de Deus nas mãos, temos que estudá-las, meus irmãos. Temos que pegar a palavra e dissecar nela. É aqui que nós temos o segredo da coisa. Tá? Olha lá, vou voltar no Aristóteles de novo, deixa eu perturbar ele de novo, né? O termo justiça denota ao mesmo tempo legalidade e igualdade. Então, para ele, o justo é tanto aquele que cumpre a lei, né, que é a justiça no sentido escrito, quanto aquele que realiza igualdade, justiça no sentido universal. Para nós não é bem assim, mesmo porque a palavra bíblica para a lei está um pouquinho distorcida, né? Eu coloquei ela ali para vocês verem, ó. Lá onde, na Bíblia, onde aparece Torá, Torá não é só o nome do livro, é onde está escrito lei lá na nossa Bíblia, está escrito Torá lá na Bíblia hebraica. Tá? E Torá não é lei, é ensinamento. É muito diferente de lei, não é? Ensinamento, irmãos. Então, é cumprir a minha lei. Não, cumprir os meus ensinamentos. Muda a situação. Então, o conceito lá também é a igualdade para nós, né? Os ensinamentos de Deus é para que haja igualdade, isonomia, né? Equidade. Esse é o conceito de Deus, né? É para equilibrar a coisa, sim. Pastor Júnior, em relação ao que você falou aí, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas aí você afirma, não é que não sabe, não, eles sabem, mas né, quer passar o pano. Mas o apóstolo Paulo deixou claro isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Exatamente. Então, fazer errado ou concordar com quem faz errado não faz diferença, né? Tudo é errado, né? Se eu for conivente com o erro, eu tô errado do mesmo jeito. É claro que tem níveis, né? Tem níveis, porque eu acredito que há pessoas inocentes no meio. Tá? O Paulo está falando de pessoas que, né, não somente as fazem, mas também concorda, tal, mas sabendo o seu erro. Agora, tem gente que também comete erro por ignorância. Inclusive, a gente vê a oração na Bíblia, a oração de Jó, por exemplo, né? Orando pelos filhos, vai que meu filho, né, pecou aí, inocentemente, né? Foi enganado pelo diabo, ou coisa desse tipo. Então, existem níveis aí que precisam ser estudados. Mas, se eu tomar o cuidado de fazer justiça, meus irmãos, não vai ter erro, né? Porque se eu fizer justiça, eu vou ter uma proteção do ataque do inimigo. Eu vou estar protegido. Nós estamos falando de uma proteção que protege o nosso corpo, né? Aquele equipamento era de proteção. Então, quando eu pratico justiça, eu estou me protegendo de ser injustiçado. Quando eu pratico justiça, eu, no meio da guerra espiritual, eu estou me protegendo do mal que poderia me atingir. Agora ficou claro, ficou? Porque, na verdade, as minhas ações de justiça é que vão valer. Não é eu saber, não é eu entender o que é a justiça, não é eu entender o que é a verdade, é eu praticar. Isso está na minha vida, é que vai gerar a proteção necessária. Tá?
Eu só coloquei o Iará ali para mostrar para vocês que porque pode ser que alguém conteste, mas não, mas Torá, essa tradução foi feita corretamente, a lei. Não, ela é derivada da palavra Iará. Aqui no hebraico, irmãos, as palavras têm uma raiz. Daquela raiz deriva todas as outras. Então, o sentido é parecido, trocando um sufixo e um prefixo. É bem simples de entender as coisas lá. Se você coloca outra coisa, sai completamente da raiz do ramo principal. Tá? E a palavra Iará é instruir, dirigir e tal. Né? Isso é de onde deriva a palavra Torá. Então, a palavra Torá não é lei, é ensinamento, é mostrar, é dirigir, é instruir. Tá? É a mesma, né, vinda da mesma raiz. Bom, depois passamos para o outro equipamento, agora nos pés. Tá? Nós tivemos aí duas já, né, a verdade, que é o nosso cinto que nos protege, que não nos deixa envergonhado, né, que segura as roupas. Imagina a pessoa bem vestidinha ali com a bunda de fora, né, que se ele tivesse sem cinto, né, o ápice não teve coragem de falar, não, mas eu vou falar. Né? Você está com as calças na mão ali, você não tem um cinto, né, a calça cai. Aí está protegido aqui, mas e ali? Né? E lá? É essa a questão. Por que eu preciso falar disso? Porque não adianta você proteger um lado e deixar o outro. Não adianta você segurar, não, eu vou trabalhar aqui muito com a justiça, mas eu não trabalho muito com a verdade. E aí eu deixei uma brecha. Onde era a brecha do Golias, né? Lembra que nós falamos aqui? Era só uma brechinha, né? Né? Ele tampou tudo, tinha capacete, tinha couraça, tinha tudo, tinha uma lança, mas, né, que eu não dou conta nem de levantar a lança dele, mas tinha um buraquinho. Né? Para ficar os dois olhos bem abertos, ficou um buraquinho. E bem nesse buraquinho aqui, foi aonde foi a brecha que ele deixou, né, para que ele pudesse ser abatido. Isso nos ensina alguma coisa? Ensina, não adianta você tampar tudo, né? Esquecer do Evangelho, ou esquecer da verdade ou da justiça. Não, mas eu estou fazendo justiça, né? Aí pensa que uma coisa compensa a outra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que uma coisa não tampa o buraco da outra. O cinto não vai proteger todo o corpo, mas aonde ele protege, ele tem que estar. A couraça não vai proteger tudo, mas aonde ele protege, ele tem que estar. Então, eu tenho que estar com a verdade. Ele está fazendo uma analogia, está comparando com o soldado. Ele está olhando para um soldado romano e descrevendo como o cristão deve ser. Aprenda quem quiser, né? Então, vamos lá para baixo agora, para o pé, né? Estar calçado, né, faz uma referência ao caminho a percorrer. Né? Quando falamos de caminhada e caminho, a Bíblia faz referência à vida, propriamente dita. Né? O nosso caminho da vida, os caminhos que nós vamos passar na vida, a Bíblia cita isso, né? Esse salmo aí fala disso. Tá? Então, é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, que determina. Está no Salmo 119, verso 105. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, é por isso que, mesmo a verdade, que é uma coisa comum, eu fiz questão de mostrar para vocês que eu tenho que buscar na Bíblia o conceito. Porque senão eu vou estar usando uma parte do equipamento ali. Você compra equipamento de ponta aí, né? Equipamento militar, certificado, né, meu liabo? Mas aí você bota um colete do Made in Paraguai. Como é que faz? Aí pronto. Morre, né? Porque fica parecendo que está protegido, né? Parece que está protegido. Mas não está. Então tem que ser um soldado com equipamento de qualidade. Equipamento de qualidade. Então, o Evangelho é para isso, né? Então, a nossa caminhada na fé é proporcional à nossa preparação. Que tanto que eu sei do Evangelho, é o tanto que eu vou conseguir caminhar. Não vou falar para vocês fazerem um teste, não, mas faz uma analogia aí, tenta tirar o calçado e ir daqui lá no Cepal descalço. Tenta ir daqui lá no Cepal descalço. Você não está acostumado a andar descalço, tal? Daqui lá descalço, você vai chegar lá com os pés arrebentados, né? Vai. Meio-dia, o pastor Juvenil está mais ruim que eu hoje. Ele já matou um, agora já meio-dia. Veja, o que vai acontecer? Se eu não estiver bem preparado,
eu fico vulnerável. Onde eu estou vulnerável? Nos pés. Adianta eu estar bonitinho, com a couraça me protegendo ali, né, o cinto bem apertado, se o meu pé não aguenta andar? Se eu não consigo caminhar? Aonde eu vou chegar? Exato. Vocês estão vendo que uma coisa precisa da outra. Não adianta eu tentar, né? Não, para ficar mais maneiro, eu tiro toda a proteção de cima, boto um tênis e corro. O inimigo corre mais, né? Lá no Apocalipse tem um bicho que, além de tudo, né? Do cabelão de mulher, dos dentão de leão, cara de homem, cabelo de mulher. Já pensou que marmota é esse bicho lá? Que coisa esquisita. O bicho ainda voa. O cara pensa que vai correr dele, o bicho voa. Ninguém vai poder fugir dele. Está mostrando para nós que o mal voa, tá? Você anda, o mal voa. Então, nós temos que estar protegidos. O que protege os nossos pés? O Evangelho está escrito aí no texto que nós lemos. De Efésios 6, sim. Como é que é? Voa? Anda. A ruim, voa. Aí, pronto. Você ouviu isso tanto lá em Jaraguá, agora que você foi entender, cair a ficha, tá vendo? Aí eu fui lá no... Então, o que é a preparação do Evangelho? É estudar a palavra, dissecar ela. O tempo todo nós temos que estar prestando atenção na palavra. Quanto mais a gente sabe da palavra, maior vai ser a nossa caminhada cristã. Todo jeito é perigoso, né? Vocês sabem que o negócio é perigoso. A ignorância é perigosa e o saber também é perigoso. Tanto que as heresias saiu, foi do nosso meio, né? Não conheço nenhuma heresia que não saiu do meio das igrejas, né? Então, o saber é perigoso, mas a ignorância é mais perigosa, porque o sujeito na heresia, ele morre sabendo, né? Na ignorância, ele morre sem saber, mas morre. Mas morre. Tem gente que não quer vir para a igreja porque ele ouviu falar que quem há muito é dado, muito será cobrado. Então, eu fico quieto, que aí eu não vou, Deus não vai me cobrar muito, né? Deus não vai te cobrar muito, mas o diabo vai, né? Vai bater lá na porta. Está preparado? Está com os pés bem preparados para correr dele? Tá? Está bem calçadinho? Para correr no meio dos espinhos, no meio dos cacos de vidro? Na roça é espinho, aqui na cidade é caco de vidro, né? Para todo lugar ele tem uma solução, né? O inimigo tem uma perseguição para cada situação, é isso que eu quis dizer, tá? Então, ninguém está livre dele, né? Ninguém se esconde. A melhor solução é nós nos prepararmos, calçar o coturno de Deus aí, né? Lá no quartel nós chamávamos de coturno. Era um calçado que era tão forte, tão... né, que quase afogava a gente. Eu tentei nadar com um bicho daquele lá, quase que eu afoguei, que ele pega uns 3 litros d'água lá embaixo, né? Eu saí do outro lado, mas vai ser difícil. Aí, tá vendo? Mentira. Aí. E ao homem está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí a verdade chega, a mentira não sobrou lugar para ela, né? Aí para onde? Vai para o espaço, porque não sobrou lugar. Aonde a verdade chega, acabou. Aí não tem lugar para mentira, tá? Porque elas são incompatíveis. Quer ver eu fazer uma comparação para vocês? Luz e trevas. Trevas não existe. Trevas é caos, é ausência de luz. Qualquer lugar que você tirar a luz, tirar todos os raios de luz, vai ficar escuro, vai entrar em trevas. A luz é a energia, a luz é a claridade. Então, quem manda é a luz. Se a luz chegar, as trevas vão embora. E as trevas não chegam onde tem a luz. Entenderam isso? As trevas não chegam onde tem a luz. A luz é que manda. Ela chegou, ela põe as trevas para correr. A verdade e a mentira é do mesmo jeito. Tá? E a nossa caminhada depende do tanto de verdade que nós absorvemos. Porque são muitas. A luz do mundo. Chegou a luz, acabou. Quem é que vai combater a luz? Ninguém. A luz chegou, é ela que manda. Tá?
Agora as trevas estão aí, né? Rodeando. Se sobrar um espacinho, né? Sobrou um espacinho, ela toma posse do espaço. Não vai ficar espaço sem posse, tá? Todo espaço tem posse. Ou é luz, ou é trevas. Tem uns mais ou menos também. Meu avô danava comigo. Não, meu filho, não tem meio crente, não. Ou ele é crente, ou ele é luz, ou ele é trevas e tudo. Ele tentava argumentar comigo, mas parece que não concordava muito com ele, não, né? Tem uns negócios que... Tá? Então, caminhar com os pés descalços ou com um calçado inapropriado, né, interfere diretamente na distância percorrida. Não, mas eu estou calçado. Você está calçado, você calça 41, você está calçado com 39. Eita glória. E por fim ainda entra uma pedrinha ali no meio, né, pastor Júnior? Agora eu vou imitar o senhor aqui. O trem ruim é uma pedrinha no sapato, né? Uma pedrinha é suficiente para tirar o sossego da gente, né? Então, o calçado tem que estar apropriado. Exatamente do jeito que precisa. No seu nível, no seu tempo. Vai crescendo, né? O pé vai crescendo, você vai mudando o sapato. Não é assim que faz? Não tem jeito de você ficar com o mesmo sapato a vida inteira. Vai crescendo, mas tem que trocar o calçado. E o crente, ele é fadado ao crescimento, ele é destinado, deixa eu usar uma palavra melhor aqui, melhorar o vocabulário. E destinado ao crescimento. Então, ele cresceu, ele troca de sapato. Cresceu mais um pouquinho, troca pelo outro. E tem gente que já está com 30 anos de crente e quer ficar lá com o leitinho, sabe? Com o básico lá, do básico do básico. Ele não cresce, né, na verdade, no Evangelho. Estou falando dos pés. O calçado é o Evangelho, irmãos. Tem gente que não quer crescer. Não, precisa. Mas não precisa. Eu sei que precisa. Amanhã eu vou, sabe o crente curiango? Amanhã eu vou, mas nunca vai. Então, lá, noite que vem ele está lá de novo, amanhã eu vou. Na outra noite, você chega lá, o ano que vem o Valtinho vai lá pescar, está ele lá de novo, amanhã eu vou. Não foi. É amanhã eu vou. Percebe? E tem crente que é assim, e nós precisamos crescer. Tem jeito de crescer um pouquinho todo dia? Tem, olha um grupinho que está aqui. Vem aqui domingo e faz um teste. Domingo vocês dão uma desconfiadamente, você dá uma olhada em volta e olha o tanto de pessoas que vai ter. Que poderia ter crescido um pouquinho hoje. Eu sei que tem gente que tem motivo e tudo, mas tem gente que simplesmente não vem. Não veio hoje. Não, domingo eu vou, porque domingo é o dia que vai, né, de botar a domingueira e ir para a igreja mesmo, então é o dia que eu... Né, mas ele perdeu um crescimento, porque não vai dar para fazer uma análise desse tamanho no culto de domingo, né? Do jeito que nós estamos fazendo aqui, né, trocando ideia, crescendo, melhorando, né? Aí você vai chegar com um sapatinho bonitinho no domingo aqui, ó, né? Refinado, por quê? Porque zelou, né? A preparação do Evangelho. Ele não acaba nunca, irmão. Você pode estudar à vontade aí, que não, mas não tem mais o que estudar, não. Tem mais o que estudar. A minha meta para esse ano e para o ano que vem é muito ambiciosa. Eu tenho que dar conta de muita coisa no meu aprendizado. Eu já tenho meta para esse ano, até o final do ano, estou trabalhando firme nela. Agora mesmo, depois do trabalho, eu já peguei uma hora de aula. Né? Deu tempo de eu tomar um banhozinho e estudar até eu vir para cá. Mostra a lição para vocês lá. Quem quiser ver, está anotadinho, escrevi de lápis. Não foi digitado, não. Tá? Para ganhar um pouco de habilidade. E para o ano que vem, parece que está mais apertado ainda. Estou falando isso não para me gloriar, ninguém sabe disso, só vocês agora. Tá? Mas por quê? Porque eu tenho que crescer. Tenho que trocar o sapatinho de vez em quando. Né? Cresce mais um pouquinho, avança mais um pouquinho, tá? Porque Deus nos ensinou. Ou nós fazemos isso, ou justificamos. Chega lá em Jesus e fala, Jesus, eu não fui porque não me deixaram ir, porque fechou. Eu comecei a estudar com os presbiterianos. Fechou a escola em Barreiras, na Bahia. Eles fecharam a escola lá. Não estudei, porque eu comecei a estudar lá, eles fecharam a escola, parei de estudar. Né? A teologia que eu estou falando, né? Com um dos... Né? Dos professores mais
requisitados do Brasil foi meu professor, né? Os Redor lá, Ashbel Redor, tá? Mas fechou. E aí eu parei? Não, eu tive que procurar outro jeito. Procurar um caminho, mas quem teve que procurar o caminho? Eu. Agora eu vou chegar lá em Jesus e tentar justificar. Senhor, eu não fui porque, né? Eu não fui porque o Wagner não foi. Se ele tivesse ido, eu tinha ido, Jesus. Mas ele não foi, eu também não fui, né? A ponte caiu, tem um leão na estrada, como é que está no Provérbios lá? Né? Eu não vou trabalhar hoje não, porque tem um leão na estrada, né? Vai chover, ou coisa desse tipo. Pastor Júnior, interessante que o apóstolo Paulo, ele refere aí no sentido corporativista, coletivo, a todos. Você falou aí, citou que tem aqueles que não querem. Hoje, o que nós temos aí? São posições corporativas, cada um tem a sua... Tipo uma torre de Babel, cada um fala a sua língua. Essa língua aí, ela transforma em fatores que faz diferença. E outra coisa que, hoje, eu lembrei aqui de um texto, eu li esse tempo atrás, sobre o evangeliquez. Fala sobre essa torre de Babel. E hoje tem muitos dialetos. Para cada grupo existe uma visão particular, né? E todos assumem a sua como a mais correta. Essa é uma... realidade aí, falta aí essa harmonia, a sintonia e o corporativismo da igreja verdadeira, que o apóstolo Paulo frisou numa forma coletiva, ensiná-los a todos, essa metáfora aí a respeito do soldado. O que faz criar essas facções? Vou chamar de facção porque é o nome correto, tá? Facção não é só de bandido, não, né? Gangues eclesiásticas. Pessoas que têm a mesma ideia dentro de um outro grupo. Então, o que faz essas facções? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Barnabé. O que faz isso? Falta de preparação do Evangelho. Porque se conhecer a verdade nos liberta disso. Entendeu? Então, se faltar o alimento... aí a coisa começa, a alimentação começa a ficar deturpada, tá? Então, é só isso que falta, né? E usar as outras armas, né? Vamos avançar na outra arma aqui? O escudo da fé. O escudo, né? Na antiguidade, eles podiam ser de bronze, né? De bronze coberto com metal precioso, untado, né? Então, pegava ele ali, cobria ele de bronze, que era um metal forte, né? O sujeito vinha de lá com a lança, e ele ainda passava um olhinho nele para ficar ungido, né? O escudo ungido, né? O crente tem que ter um escudo, irmão, de proteção, um escudo ungido na mão, porque se vier contra ele, não vai conseguir nada, né? Ela resvala, é perigoso ainda pegar ele no sujeito que veio com a lança de lá para cá, né? Perigoso é voltar na cabeça dele ainda, né? E dar uma zebra, tá? Então, o escudo era, junto com o capacete, uma das armas de defesa, né? Ela dava mobilidade às tropas, né, da infantaria. Faz com que, diante de uma saraivada de flecha, né, na hora que a pessoa, não vai ter saraivada de flecha. O inimigo está com uma flechinha hoje ou amanhã, mas tem um dia que chove flecha na sua vida. Já viu aquele dia mal, né? Ninguém nunca teve esse dia mal, não, só eu. Será que Jesus está de mal comigo? Um dia que você olha assim, só cai flecha. A hora que você pensa, acabou, cai mais 30. Você fala, não, agora não é possível, cai mais 20. Você fala, não, mas não é possível um trem desse, né? Dardos, Flecha no sentido de ataque, né? Ataque por todo lado, o inimigo te ataca por todo lado. E aí, com o escudo, né? Além dessas proteções, quando vem muita de uma vez, se não tiver o escudo, aí acha as brechinhas, porque você tem que enxergar, você tem que, né, tem que ter mobilidade e tudo. Então, os ataques, né, que virão, que pode te acertar, né? Então, o escudo exemplifica isso, né? E qual que é o nosso escudo? A fé. E a fé, ela desmancha, né, os dardos inflamados do maligno. Neutraliza, vou usar uma palavra militar, né? Neutraliza o ataque do inimigo. Veja só, isso é a nossa fé. A fé, irmãos, ela precisa ser untada, polida. Nós temos que polir a nossa fé constantemente. Tem algumas maneiras da gente fazer isso, tá? De polir a fé.
Eu tenho que aumentar a fé, eu tenho que exercitar ela. Se a gente começa com subterfúgio, eu comecei criticando aqui de propósito, que era para chegar aqui, criticando essas ações que a gente faz, extra, isso não é para aumentar a fé. E a gente acaba colocando a confiança na coisa, né? Não, você pega lá, vou usar o sincretismo do povo aí do mundo, das igrejas, né? Do mundão, das igrejas. Né? Pega lá a pedra que matou Golias. Com essa pedra aqui você vai vencer o mal, o inimigo, né? Você não vai te resistir, e você vai ganhar, e você vai ser cabeça e não cauda, e vem com a pedra para a igreja, passa um olhinho naquela pedra. Aí, em vez de confiar no nosso escudo da fé, ao invés de depositar a confiança no Senhor, aí daqui a pouco estão os crentes acreditando naquela pedrinha ali, né? Pedrinha de R$1.000, pedrinha, né? Eles vendem por aí esses bibelozinhos, né? Rosa ungida. Aí, vai lá e arruma um monte, né? Ou lá na Indiara, que tem umas bonitinhas, né? Lá tem umas de cores bonitas. Olha aí, né? A arca da aliança, da nova aliança, será que Jesus, né? Que a nossa aliança com Deus não é suficiente? E nós somos tentados a usar essas porcarias, né? Esses penduricalhos da fé, né? Isso atrapalha a fé, porque eu tenho que depositar a minha confiança no escudo, né? Da fé, que é Deus, que é o Senhor, que é a palavra dele. Né? E isso tem que ser suficiente para mim, porque se eu procurar outros meios, se eu aceitar outros meios, aí a minha fé vai sofrer um dano, né? Imagina você está com um escudo aqui, de repente você já arrumou outro escudo, aí começa a bater um escudo no outro, né, pastor Juvenil? Daqui a pouco a pessoa não sabe nem o que fazer com tanto escudo que ele arrumou, né? Aí Deus é meu escudo. Não, meu escudo é a pedra, não é a rosa ungida, não. Só tem escudo na frente dele, não dá conta de guerrear com ninguém, não. Pastor Júlio, nós estivemos lá em Jerusalém, chegou lá, o local que eles fazem lá o batismo, né, simbolicamente, né? Sim. E o povo lá, garrafa mais garrafa para trazer água. Mas que sacrifício, veio falar comigo, toma vergonha, rapaz. Você vê, aqui lá no Brasil tem tanta água lá, você vai vir pegar água do Jordão para levar aqui. Rapaz, isso aqui, Deus é que crente, fez, né? O milagre foi Deus Crente. que fez, não foi a água, não. Vocês acreditam que se essa Trazendo, pessoa... encheram, puseram na mala. Pelo amor de Deus, vai. Vocês acreditam estudar junto comigo Bíblia, que quem pelo trouxe amor essa de água, Deus. pastor Juvenil, que trouxe essa água, ele vai acreditar mais na água do que em Jesus? Eu fiquei bravo, eu falei, não, você tem que tomar vergonha. Tem uns que compram azeite lá, né? O uso dele aqui, ele usa o que ele trouxe de lá, né? Aí tem uns que vendem, mas ele deve multiplicar ele por aqui, em algum lugar, né? Você vê 300 garrafinhas lá para vender, né? Uma garrafinha de R$100, uma de... Né? Não, a maiorzinha de 500. E as pessoas, outro dia eu estava na igreja, uma irmã chegou lá, né? Irmão, pastor, eu estou meio constrangido, queria falar uma coisa com o senhor. Pois não, pode falar, irmão. Não, ela trouxe uma garrafinha assim. Eu queria um pouquinho daquele azeite ungido que vocês têm aí para botar. Meu Deus do céu, o que essa irmã vai fazer com esse azeite? Cadê o escudo da fé? Onde é que foi? Se fosse o seu caso, né, irmão? Ei. Tá certo, irmãos, que nós somos seres humanos e podemos ser tentados com as coisas, mas é nessas escolhas que nós fazemos a justiça. Deus, irmãos, tem que ser suficiente para nós. A obra de Cristo tem que ser suficiente. Nós temos que aumentar a nossa fé adorando Ele. Tá? Calçando um calçadinho bonitinho do Evangelho, né? E adorando Ele e aumentando né? O nosso óleo no escudo. Passa óleo no escudo aí, ó. Na oração, na palavra, né? Na adoração. Aprende a adorar a Deus. Aprende a adorar a Deus, elogiar Ele, exaltar Ele. Tá? Se você conseguir exaltar a Deus, elogiar Ele na sua oração de forma maravilhosa, isso é 300 vezes mais forte do que uma campanha de 7 semanas, 7 dias, né? E campanha de Daniel e de não sei o quê e tudo. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Onde é que nós vamos parar? Sim.
Posso ler um texto aqui, aí o resto fica por sua conta, viu? É por minha, né? A responsabilidade é minha. Voltando o povo, está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Voltando o povo do arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Eles estavam em pecado e mandou buscar a arca. Mandou buscar a arca. Já tinha tomado uma ataca, né? Não, é a arca que não está aqui. Vamos buscar ela. Tá vendo? E que é a proteção da arca. Né? Tá errado, né? O certo é andar na presença de Deus e usar o nosso escudo. E aí a arca pode estar onde tiver, irmãos. Pode estar onde tiver que nós estamos protegidos, né? Bom, depois nós temos o capacete da salvação. Oh, mas eu com medo de não chegar nesse capacete, estou acelerando aqui, porque eu gosto de defender item por item, irmãos, para ficar bem entendido no coração de cada um. Tá? O capacete da salvação protege nossa cabeça. Vocês sabem que tudo começa dentro da nossa cabeça? Tudo. Salvação começa lá dentro da nossa cabeça. O pecado, ele começa a se formar lá no pensamento, lá dentro da cabeça. Tá? É ali que está a caixa preta do homem. Tá? É na cabeça. Então, uma das peças do combate mais importante era o capacete, porque o inimigo, a tendência do inimigo é acertar a cabeça. Se não der na cabeça, outro lugar serve, mas o objetivo principal é a cabeça. Porque não tem ninguém que tira da minha cabeça que Pedro queria cortar o pescoço daquele soldado. O soldado deve ter negado e pegou só na orelha, mas que ele queria cortar o pescoço, isso eu tenho quase certeza. Né? E aí ele saiu do rumo ali, né? Porque a cabeça é o alvo. É cortar a cabeça da cobra, acabou a cobra, ela pode até ficar estribuchando ali, mas morreu. Dali a pouco ela não vai sair mais do lugar, não é? Hã? Não tem mais como causar dano para ninguém, né? Então, a cabeça é que é o problema. Todo o problema é a cabeça. Então, esse capacete, ele era de couro, né? E revestia ele, fazia sob medida, né? Porque, imagina, eu com um cabeção desse, né? Vou pegar outro com a cabecinha menor, e o capacete ia dar esses problemas aí nos capacetes de moto aí, né? O capacete não protege nada, que depois o capacete é errado, ele fica saindo e tudo, né? Então, sob medida aí, né? E servia para proteger a cabeça. Tá? É muito pertinente o apóstolo Paulo ligar o capacete aí com a salvação, né? E o capacete da salvação. Tá? Ele liga a salvação, tendo em vista que um dos grandes ataques do inimigo contra nós começa nos pensamentos. Então, para manter a nossa salvação, nós temos que manter a nossa cabeça no lugar, protegida. Protege a cabeça. Protege os pensamentos. Não estou falando do exterior, não, estou falando lá de dentro. Né? Pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas de Deus. Não fica martirizando com as coisas de fora, não, irmãos, porque vai trazer problema. Vai gerar problema. Então, não dá folga para a sua cabeça, não. Não dá espaço para a sua cabeça, não. Porque senão entra em parafuso, entra em depressão, entra em tudo quanto é buraco, tá? Mas na nossa cabeça tem que estar a nossa salvação, a nossa, né, fixado em nós, né, a salvação. Eu não estou falando que é fácil, não. Isso aqui não é uma tarefa fácil, não, tá? Funciona aqui, tudo começa aqui, ó, tá? O pecado, ele começa a formar, né, o embriãozinho dele é aqui. A fé também é aqui. Então, o capacete da salvação, a nossa salvação está aqui. Se a pessoa decidir que ele não quer mais ser salvo, amanhã ele vai para o mundo aí. E ninguém vai impedir ele. Deus não vai falar, não vai. Ou vai? Ele vai deixar a gente tomar a decisão, não vai? E se eu não me proteger, outra coisa entra no lugar. Porque tem uma lei aí, né, uma lei da física, que duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Então, se começa a entrar porcaria, não vai sobrar espaço, né, para as coisas boas, né? Aí a salvação vai ficando comprometida. Como é que a pessoa desvia? A pessoa não desvia da noite para o dia, não, irmãos. O desviar é um processo, às vezes lento. O inimigo vai roubando devagarinho, vai botando porcaria no lugar,
vai botando porcaria, e ele vai diminuindo, vai esfriando, vai esfriando. Tem gente que está desviado e nem sabe que está desviado, que já tanta porcaria na cabeça dele, ele está na igreja, mas o desviado, né? A questão de abandonar é só uma questão retórica, porque já não pensa mais nas coisas de cima, já não tem prazer na palavra, já não tem, sabe, já não tem mais comunhão com Deus nem com os irmãos, então esse já está desviado. Então, tanto o crescimento, né, quanto para frente, quanto para trás, a força, né, indo como a força voltando, ela vai trabalhar devagarinho. Tá bom, tem uns que é mais brusco, né, mas é raro, né, a maior parte trabalha conta-gotas. Você vai recebendo de Deus um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho no outro, e vai crescendo, vai alimentando. E vai tomando o lugar das porcarias que estavam na cabeça. Ou não tinha porcaria lá? Tá? Isso é um processo, isso não acontece de uma vez só. É um processo, irmãos. Vai até o fim. Então, você tem que proteger a sua cabeça. Usa o seu capacete aí, né? Unge ele também, né? Passa um olhinho nele também, que pode, né, resvalar alguma coisa aí, pode se proteger de uma coisinha mais. Tá? Nesse sentido que nós estamos falando aí, né? O adversário utiliza, né, da tentação, né, que é o meio, né, aos fiéis, para que venha vacilar e cair. Então, o tempo todo o inimigo trabalha para minar a nossa fé. Todas as ações dele é para te derrubar, para acabar com a sua fé. Tá? Se possível, matar, mas se ele matar antes da hora, a pessoa ainda estiver salvo, né, ainda não caiu. Porque tem uns crentes por aí que, se falar isso, vixe, vai ficar com raiva de mim, né? Porque tem uns que acreditam que uma vez salvo para sempre, aquelas coisas, e eu não sou adepto dessa ideia, né? Então, o inimigo ele vai lutar contra a pessoa na hora certinha, do jeito certinho, porque bobo ele não é, né? Bobo é quem pensa que o inimigo, né, está dando... Né? Ele está trabalhando e devagarinho, ele não está com pressa. Ele vai agir para matar, roubar e destruir, sempre. Então, o objetivo dele é minar a nossa fé. A comparação na Bíblia lá, Balaão e Balaque, né? O negócio foi atrofiando, e ele foi tomando, achando vantagem naquelas ofertas. Onde é que ele foi parar? Está vendo? Depois ficou a grande lição, né? De Balaão, porque Balaque já era, né? Mas o Balaão... Já era do, né, outro lado mesmo. E ele falava que ele era uma pessoa que tinha visão de Deus, que tinha, né, a mente aberta para Deus, e acabou sendo tentado e sofrendo a tentação ali. Mas eu vou contar uma história para vocês interessante, vocês vão ver a distância. A coisa começa a formar na cabeça, mas analogicamente, viu? Não é bem assim, mas analogicamente ela se forma na cabeça e depois desce para o coração. Então, o grande perigo da tentação não é sofrer. Todo mundo é tentado o tempo todo. Mas se aquela tentação descer para o coração, aí é que a coisa complica. Eu vi um fazendeiro contar o testemunho, eu achei muito bonito, porque o jeito que aconteceu, né? Foi numa igreja aqui na rua 57, no centro, e ele pediu a oportunidade, ele novo convertido, para contar o testemunho dele, lá da região de Iporá. Aí ele... não gostava muito dos crentes e tal, mas um dia um funcionário dele pediu, que ele morava na fazenda, era um funcionário muito bom, e pregava sempre para ele, e o funcionário pediu para fazer um culto lá na fazenda. E ele deixou por bondade e tal. Ele não ia sair, na fazenda não tem para onde ir, né, de noite, né? E ele estava lá. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, Deus tocou no coração dele e ele aceitou Jesus. Essa é a conversa dele, ele que contou desse jeito. Aí ele falou que no outro dia, os fazendeiros ali em volta, os amigos dele, aqueles companheiros de truco, aqueles companheiros de cachaça, tudo ficou sabendo. E tinha um compadre dele que morava do outro lado da serra, lá na fazenda dele, perto de uma serra, aí tem a serra ali e o fazendeiro do outro lado lá. E o fazendeiro arriou o cavalo lá e veio de lá aqui na casa dele, chegou na noitinha na casa dele, né, para conversar com ele acerca disso. Os outros amigos já tinham vindo e tudo, mas aquele foi diferente porque aquele era compadre dele, era, sabe? Eles têm aquele negócio né, de católico, né, que era bem amigo mesmo, bem chegado, era mais íntimo do que os outros. Aí o compadre chegou lá de longe, ele já foi descendo o cavalo, e o cavalo
estava suadinho. O que foi? O que foi que você está agoniado desse jeito? E o homem alegre, né? Já estava um dia todo crente, uma noite, um dia crente, né? Com alegria no coração que não acabava, mas doidinho para pregar para o compadre dele, né? O compadre desce do cavalo e chega para ele e fala, não, me chegou uma notícia triste lá em casa. O que foi? Fiquei sabendo que você passou para a lei dos crentes. Eles falavam a lei dos crentes lá. Fiquei sabendo que você passou para a lei dos crentes. Não, é verdade. Pois é, mas eu vim aqui foi para tirar isso da sua cabeça, porque não pode você ficar com um trem desse na cabeça. Né? Você sabe como é que é isso, você tem que tirar isso da cabeça. Eu falei, compadre, você chegou tarde demais. Já desceu para o coração. Já desceu para o coração. E esse foi o testemunho dele. Eu achei muito lindo o testemunho dele. E eu falei isso para a gente entender que a coisa começa na cabeça, mas ela não termina lá. Tá? Ela se forma lá. E depois, quando é a profundidade, né, é a que a gente aceita essa profundidade. É a gente que aceita essa profundidade ou não. É a gente que dá espaço ou não. Né? Então, a tentação pode vir para todo mundo. A tentação pode chegar para todo mundo. Mas o que é que nós vamos fazer com ela, se nós vamos deixar ela permanecer? Né? Por isso que eu estou falando que temos que zelar da nossa cabeça. Temos que zelar da nossa salvação, do nosso capacete. Porque é por aí, né? É por aí que vai. Tá? Estou terminando. Permaneçamos firmes na presença de Deus, né? E que a nossa mente seja ocupada com pensamentos edificantes, com coisas edificantes. Ocupa a sua mente. Não deixa os outros ocupar a sua mente. Hoje tem tanta coisa sendo oferecida para ocupar a mente da gente. Se a gente não tomar cuidado, você não sobra espaço para nada. A mente fica trabalhando o tempo todo. Daqui uns dias nós vamos estar com um problema sério nesse Brasil, pelo menos aqui no Brasil, que é onde eu estou vendo, mas deve ser no mundo, né? Porque as pessoas estão com hiperatividade para todo lado. As pessoas não param para nada, ele não para dar uma meditação para nada. Eu estava exercitando ontem no parque, fazendo uma caminhada, e tinha 2 doidos lá, andando, fazendo caminhada com o celular na mão, e vendo vídeo, e vendo coisa, e andando e com aquilo. Olha que ponto nós chegamos. Olha a que ponto nós chegamos, meus irmãos. Então, cuida da cabeça. Porque senão vai ficar tudo doido. Daqui uns dias tem gente doida demais aí, ó. No nosso meio aí, para lá e para cá, tá? E eu termino com Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto o mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo dentro do padrão bíblico, né? Do padrão de Deus, tá? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. A receita está aí. Então, na hora que eu for analisar as coisas, isso aqui é puro, isso é verdadeiro, isso é honesto, né? Tem muita coisa que vai ter que ser cortada da listinha, né? Tem muita coisa que vai ter que ser jogado na lata de lixo. Ah, mas pode isso, mas pode aquilo. Quanto mais aquilo eu permitir, mais espaço aquilo vai ocupar na minha mente e vai tirar o espaço da outra coisa lá. Não tem espaço para tudo isso. Tá bom? Ou entra uma coisa e sai outra, ou entra essa e sai aquela. Né? É igual cozinha de kitnet, é bem pequenininho. Para um entrar, o outro tem que sair. Tá? É assim que é. E Deus nos abençoe e nós possamos aprender dele, né? Na palavra. Obrigado, irmãos. Graças a Deus. Vamos cantar um hino para recolher a oferta. Deus abençoe o pastor Júnior, Deus abençoe os irmãos que vieram. Um aprendizado muito importante. Eu poderia ter falado assim, tão difícil as coisas, né? Não é fácil, irmão. Ter uma aula como essa, de uma profundidade como essa, nós foi privilegiado nesse dia de hoje. Deus abençoe o pastor Júnior. Eu sei que eu posso contar contigo nesses ensinamentos, né? Graças a Deus, irmão Eliabe, vamos cantar, vamos recolher a oferta.
Aleluia. 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Meu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. Irmão, quinta-feira, culto da vitória, né? E o pastor Joel manda convidar todos os varões para nós fazer um louvor de adoração ao nosso Deus. Diz que ficou bonito. Nem eu sabia que eu cantava. Mas disseram que ficou bonito. Então, quinta-feira eu estarei aqui para cantar de novo, né, irmão? Para ouvir a palavra de Deus. Irmão, vamos se colocar de pé, vamos orar. Domingo, né, nós temos a escola bíblica dominical pela manhã e o culto à noite, né? Quarta-feira, né? Nós temos a oração que iniciou às quarta-feiras a partir das 8 da manhã. Quem puder, irmão, venha, participa. É oração e estudo bíblico. O pastor Zé Machado até me falou, as pessoas que queiram batizar. Nós temos aqui, nós vamos até abrir o pastor Valteir, pastor Juvenil, pastor Walter. Se tiver os candidatos, pode ser no horário de culto, no dia da escola bíblica dominical, uma sala separada para fazer esse discipulado, as pessoas, para um preparativo para o batismo, né? Então, eu até falei para o pastor Zé Machado, assim, vamos procurar um horário que a gente já venha para a igreja, para não criar mais um trabalho e mais uma dificuldade. Isto. A gente separa uma sala, como separou dos jovens, das crianças, enfim, e leva para ali, vamos ensinar, dando a oportunidade para essas pessoas aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Tem alguma coisa a falar, pastor Juvenil, pastor Valteir, pastor Amanda? Podemos terminar? Podemos terminar, pastor Walter? Então vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor continue abençoando o pastor Júnior, Senhor, com os ensinamentos da tua palavra. Deus, nos conduz em paz para os nossos lares.
nos dê uma noite de repouso tranquilo, um amanhecer glorioso. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e sempre. Viu, vocês ensinarem, fala assim, rapaz,